Amém, amém, amém. Nós estamos aqui, né, começando, as pessoas ainda estão chegando, essa é a classe de adultos da escola dominical, e nós estamos no recesso de carnaval, e aí muitos trabalhadores em vários ramos estão aí para as represas, acampados, coisa na cabeça, né? E depois eles assistem o vídeo, então a presença aqui vai ser bem diminuída. Tem muita gente acampada fora aí para descansar. A ideia, né? Mas muito bem, nós estamos aqui. Nossa lição é essa aqui, a lição 10, né? Lição 10 da nossa revista, sobre salvação, Calvino e Armínio. E a gente vai continuar vendo aqui e, se possível, responder algumas perguntas, né? Mas nós iremos orar, pedir que Deus nos ajude. Deixa eu ver se eu pego Cláudio ali, que está meio de fora. Pego o meu, está bem aqui na frente. Deixa ele ali, deixa quietinho. Aleluia. Oramos. Oramos. Santo Deus, bendito Pai, Senhor, no nome de Jesus, para a tua honra, para a tua glória. Aqui estamos, Senhor, neste domingo, 15 de fevereiro, aleluia, para mais este momento, ó Deus, de estudarmos a tua palavra juntos, ó Deus. O teu Espírito está em todos nós, o teu Espírito pode usar todos que estamos aqui, nesta manhã, Senhor, para trazer a instrução, a doutrina bíblica para a nossa edificação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu falei de Davi, ele chegando ali. Maravilha, maravilha. Irmãos, nós ficamos na semana passada, na nossa lição, e a gente quer ver dos irmãos, se irmãos têm alguma questão, alguma pergunta, né? Os irmãos sabem o que se trata, né? Se trata sobre salvação, ó. É sobre salvação. E sobre como é que se dá a escolha da salvação. Tem uns que dizem que é Deus que determina quem vai ser salvo, se chamam os seguidores de Calvino, e outros que dizem que Deus deixa para o homem decidir se ele quer ou não quer ser salvo, e é os seguidores de Armínio. Inclusive, irmão, deixa eu falar uma coisa aqui, é só esclarecimento. Nem sempre, irmão, a doutrina de um fundador, por exemplo, aqui, ó, Cristo. Mas eu só escrever Cristo. Bom, Cristo concordaria, por exemplo, deixa eu botar uma seta aqui, seta. Cristo concordaria com tudo que o cristianismo atribui a ele? Jesus concordaria com tudo que existe em nome de cristianismo no mundo hoje? Não. Inclusive, lá na Índia tem um famoso, um líder famoso, né? Cadê? Vem aqui a cor. Eu vou botar vermelhinho para ficar bonito. Aqui, muito bem. Que chamava Gandhi, lá da Índia. Onde, lá na Índia, os ingleses protestantes, invadiram a Índia e colonizaram a Índia. Quando coloniza, irmão, o colonizado é obrigado a pagar imposto. Caríssimo. Praticamente como está acontecendo no Brasil hoje, mais da metade do que você produz, o colonizador vai lá e pega como imposto para ele. E uma coisa muito
cara naquele tempo era o sal. Eu não sei se você sabe que a palavra salário, salário vem de sal. Sal era tão caro, irmãos, que as pessoas recebiam em sal. Fim do mês, Davi, trabalhou um mês, você vai levar 30 quilos de sal. Porque sal era moeda. E o que tem na Índia, irmão, é mar. É grande. A Índia é um continente, né? E o que é que os ingleses fizeram com os indianos? Proibiram eles de pegar sal. Vocês não podem pegar o sal do mar. Presta atenção, irmão. Protestantes. Os indianos eram idólatras, eles têm 1 milhão de deuses. Aí proibiram. Este homem chamado Gandhi, ele introduziu a desobediência civil pacífica. Eu não vou te obedecer. Não vou jogar pedra, não vou soltar bomba, só que eu não vou te obedecer. Agora, se você quiser me bater, me matar, isso é problema seu. Aí perguntaram uma vez para Gandhi o que ele achava do cristianismo. O que você acha do cristianismo, velho? Ele disse assim: eu aceito o Cristo de vocês, eu aceito o evangelho do Cristo de vocês, mas o cristianismo de vocês eu não aceito, não. Para dizer o seguinte, irmão, nem tudo que se diz de, vou botar aqui, ó, Calvino, né? Aí hoje se fala em calvinismo, nem tudo que hoje em dia se fala que é calvinismo, porque calvinismo, ué, por que que tem, não é para ficar chato, calvinismo, irmão, Calvino ia concordar não. A mesma coisa que nós temos aqui, nós estamos vendo o Armínio, né? Armínio, tem um ou não, Armínio. Nem tudo que se diz de Armínio, aí vem aqui, o Arminian, isso. Nem tudo que se diz que é arminianismo, não concorda com o que Armínio diz, não. Por isso que é importante, eu venho falando com vocês, a gente procurar ouvir o que foi que Calvino disse, não o calvinismo. O que foi que o Armínio disse, não o arminianismo. A mesma coisa, irmão, é escutar o que Cristo falou, não o cristianismo. O cristianismo tem católico com imagem de escultura. O cristianismo tem mórmon, um homem tendo o direito de ter quantas esposas ele der conta de sustentar, polígamo. E aí vai, né? Então, irmão, nós estamos vendo aqui a nossa lição, vamos voltar aqui para a nossa lição, né? Nós vimos na semana passada, e até escolhi um texto, vamos ler um texto? Ó, eu quero ler com vocês, irmão, porque a gente fala assim, existe na Bíblia a ideia de predestinação? Sim, existe. Sim, ela existe. Agora, como é que ela existe, né? Como é que existe essa ideia? Todos dois, tanto Armínio, que crê que Não, as palavras são essas aqui, ó. Vocês vão, eu falo que vocês vão ler uma hora aí, em algum lugar. Monergismo e sinergismo. Monergismo quer dizer de um. Monergismo, ele é o Calvino. Quer dizer, só tem. Vai ser bom escrever assim. A ação é só de Deus. Só tem uma ação de Deus. Deus vai lá no homem morto em pecado, ressuscita ele, põe graça nele, ele não resiste à graça de Deus e aceita porque Deus decretou que ia ser assim. O sinergismo, irmão, de onde vem a palavra sinfonia, é a coordenação de forças, né? Que no caso seria o
Domínio quer dizer, a salvação, ela é uma ação de Deus, mas depende da resposta do homem. E o homem é capaz de dizer sim, e é capaz de dizer não. Né? A gente lembrando aqui, irmão, rapidamente, nós vamos ter uma participação especial hoje do nosso irmão Davi, pedir para ele. Bom, vamos lembrar aqui novamente, é o seguinte, irmão, nós temos o seguinte, os princípios deixa eu voltar a achar aqui para você lembrar, mas toda vez eu tenho que lembrar disso aqui. Toda vez eu tenho que lembrar disso aqui, São os seguintes elementos, né, irmão? A gente tem que lembrar aqui, esses elementos, o que é o ser humano? O ser humano é um ser totalmente depravado. Até eu quero mostrar aqui para vocês uns itens aqui, depravação total, cadê? Depravado. Não, o que a Bíblia diz sobre o ser humano ser ou não ser totalmente depravado? Vamos ver aqui, por exemplo. Jeremias 17, 9. Diz assim, o coração é enganador acima de tudo e desesperadamente doente. Coração do homem. Não, coração do homem, quando fala coração, não está falando desse músculo que bombeia sangue. O homem lá dentro, o que eu sou, alma. Seria a alma, o que eu sou, meu self, eu mesmo. Paulo fala assim, ele fala que tem dois homens. Ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova de dia em dia. Eu estava lá tomando um refrigerante com o irmão Jaime, nós dois falando isso, né? Por fora, irmão, por fora. É uma coisa que a gente podia fazer diferente. À medida que a gente vai envelhecendo, ficando fraco, etc., se tiver em comunhão com Deus por dentro, a gente vai adquirindo experiência. Então, hoje eu tenho experiência, quando eu tinha o corpo de dele, aí a vontade de todo mundo é qual, irmãos? A vontade de todo. Será que Damares veio hoje, Johnny? Oh, meu Deus, eu precisava dela aqui. A experiência de todo mundo. Eu queria ter a cabeça que eu tenho com um corpo de 30 anos, mas Deus não permite. Você chega a ter a cabeça que tem, você tem esse corpo que corresponde mais à sua cabeça. Mas diz aqui, irmão, Mateus 5, 15, 19. Então, coração é esse homem interior, eu mesmo, que eu sou, na minha alma. Porque ela fez uma pergunta, eu queria responder para ela. Se ela chegar no finzinho, uns minutinhos, você que vai dirigir o culto hoje, né? Então vou orar por você, viu? Para Deus te ajudar. Então, irmãos, Mateus 15, 19, deixa eu achar numa Bíblia aqui, Mateus 15, 19. Mateus 15, 19, vamos. Mateus 15. Mateus 15. Presta atenção. Jesus diz assim, o que entra pelo estômago vai virar dejeto, mas o que sai da boca vem do coração. Do coração, irmão, do coração. Procede. É de dentro. De mim. Deixa eu pegar um outro versículo para você lembrar, para não confundir aqui, irmão. Romanos 7. Paulo diz uma coisa aqui, irmãos, Romanos 7,17, tem um puritano, você sabe quem eram os puritanos? Lá pelo século 17, por aí. Os irmãos sabem como é que foi colonizada a América do Norte? É porque lá na Inglaterra, a igreja chama anglicana, separou da igreja de Roma.
Mas continuamos praticamente no sentido moral, quase igual. Condenou a idolatria, condenou a mais alto. E aí tinha umas pessoas que iriam de fato buscar a Deus. E uma coisa assim, como nós usamos o inário, a gente usa o inário. E aí lá, irmãos, a gente tem o inário, né? Mas nós vamos cantar o hino 12. Tinha também um livro de oração. Mas vamos orar qual? Vamos orar 35. Nós vamos abrir a 35, aí nós vamos orar. Mas não, negativamente. Oração é uma comunicação livre, espontânea com Deus. Irmão, isso deu perseguição, prisão e morte. Está querendo mudar a igreja. Essas pessoas entraram em navios e foram para a América. Vamos para uma terra onde a gente possa viver liberdade. Por isso que a América do Norte é o país da liberdade. Liberdade religiosa. De você servir a Deus da forma que você entende. Aí um desses chamado John Owen, eu dei aqui nessa igreja, estudo, acho que levei 4 meses. O nome do estudo é esse aqui, irmãos. Ó. Cadê? Irmãos, aqui, ó. Cadê? O pecado que habita onde, irmão? Vocês já viram que nós temos a tendência de achar que o pecado vem de fora? Adão, você comeu, Adão? A mulher, foi a mulher. Quanto homem você nem é a mulher que é a desgraça da minha vida. Se não existisse mulher no mundo, eu não queria estar no mundo. Eva, você comeu, Eva? A serpente, senhor, a serpente. Ou seja, o diabo. Como que nós não somos assim tendenciosos a procurar? O que foi? Foi o diabo, Jesus. Foi aquele homem. Foi aquela mulher. E o nome do pecado, ele habita em mim. Em mim. Agora, é lógico que o diabo atiça. Mas o diabo não amarrou ela e enfiou a goela na garganta dela. Tentou, ela pegou com a mão e comeu. Tiago diz isso. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Depois, se você faz, você é responsável pelos seus atos. Mas a gente estava vendo aqui, irmão, ó, está de dentro do seu coração, do meu coração, que não é esse músculo que bombeia a cara. É eu mesmo, minha alma, meu ser, meu self, né? Procede mau pensamento. De onde é isso, irmão? De mim. Eu sou uma terra poluída, adultério, imoralidade, furto, falso testemunho, blasfêmia, tal. Então, a nossa questão aqui, ó, estamos vendo? Mateus 15, 19. Aí diz aqui, ó, vamos ver Salmo 51, versículo 5. Lê na sua Bíblia aí para mim, vamos ler junto. Mas me diga a sua tradução como é que diz. Salmo 51, versículo 5. Como é que diz para nós? Salmo 51. Salmo 51. Salmo 51, versículo 5. Eu nasci na iniquidade. Irmão, quando fala de... aí eu volto aqui mostrar para os irmãos. Tanto Calvino quanto Armínio, tanto quem crê em predestinação, que Deus é que decretou, como quem crê em predestinação porque Deus decretou em Cristo, crê que o ser humano... O que quer dizer depravação total? Isso não quer dizer que o homem é tão mau quanto ele possa ser. Ainda existe alguma luz que o ser humano ainda consegue. Irmão, eu não fui criado na igreja. Eu fui começar a ouvir o evangelho lá pelos meus 16 anos. Levaram
3 anos pregando o evangelho para mim. E eu fui criado numa educação liberal, tudo era permitido, tudo de sexo, de droga, tudo isso é normal, é normal. E vivi numa sociedade onde era tudo normal. Eu vivi minha adolescência em Anápolis. Se você sabe a relação entre Anápolis e drogas, você tem uma baixa. Né? Então, mas eu tinha, irmãos, crise. Eu tinha crise de depressão, de tristeza, de vontade de morrer. E não é porque alguém colocou na minha mente que a Bíblia, porque isso quer dizer que é a Bíblia que põe na mente da gente, né? A Bíblia, a igreja, pela essas coisas. Eu não tinha nada disso. Então, a depravação total quer dizer que o homem é totalmente perdido ao ponto que ele nada pode fazer para se salvar. Ele precisa de um agente externo que venha e o salve, né? Então, esses versículos aqui, ó. Eu nasci, é de nascença. Outra coisa interessante, irmão, guarda isso. Nós temos uma tendência, você sabe, já falei isso 1000 vezes, né? Vamos trocar o verdade, a pessoa fala a mesma coisa, né? De achar que as pessoas são condenadas a partir do momento que ela... se você não parar de fumar, você vai ser condenado. Se você não parar de embriagar, você não parar com imoralidade. Mas desde quando a pessoa é condenada? Desde que de nascença. Tem uma disputa sobre isso aqui, que eu não vou entrar agora. Alguns arminianos creem que durante a tal da infância... as crianças são cobertas por alguma coisa, mas, irmão, não existe... Quer ver o próximo versículo? Não existe inocência. Deixa eu mostrar o próximo versículo aqui. Ó. Salmo 58, 3. Deixa eu ver se eu achei ele aqui. Salmo 58, 3. Deixa eu achar ele aqui. Aqui vai mais rápido. Salmo 58, 3. Salmo 58, 3. Não, nem sei. Ô, Jesus. Salmo. Fiz uma besteira aqui. Salmo... acha aí, baixa aí para mim, irmão. Salmo 58. O que diz Salmo 58? Se eu tivesse aqui... Desde o nascimento. Revelam sim. Ó, irmão, os ímpios se desviam desde quando? Sua concepção. Mas não foi a partir do dia que ele começou a drogar? Desde que nasceu. Desde que foi gerado dentro do grupo. Então, irmão, é porque às vezes a gente ouve pregação, eu não gosto de criticar, eu gosto que por mim todo mundo prega. É lógico que tem que ter cautela. Bom, tinha uma professora naquela, como é que chamava ela, aquela escolinha lá na praça, Rony? Tinha aquela escolinha lá em frente ao Coreto. Esqueci o nome dela. Celeste. Irmão, eu demorei em trazer aquela mulher aqui. Um dia que eu trouxe ela, deu vontade de tomar o microfone do pregador. Mas aquele pregador não era essa igreja, não. Convidado. Mas falou tanta besteira que eu pensei, essa mulher nunca mais volta na igreja. E aqui, pelo menos, como ele não voltou mais, não. Então, irmão, todo mundo pode pregar. Mas primeiro, irmão, nós não vamos pegar uma pessoa que não conhece e botar para pregar no domingo. Vai começar pregando, falando um pouquinho lá no grupo familiar, né, Dê? Lá no grupo familiar. A gente vê, tal. Nós vamos colocar aqui no culto de, sei lá, para dar um testemunho, daí da igreja. Mas aí, irmão, então, essa ideia, as pessoas não se desviam. A prática do pecado, irmão, o pecado atual chama, ele não é a doença, ele é só um sintoma de uma doença que já tem. Os ímpios se desviam desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentira. Irmão, criança mente. Eu sei que o Piaget tentou passar um verniz. Piaget diz assim, a criança ela não mente, ela confunde a realidade. Vai ser a mãe. É a mãe. Desde que nasce, diz, irmão, e não é só o ímpio, não é seu filho crente na sua casa. Não vá nessa ideia, não. Oh, meu Deus, o bichinho se enganou. Enganou, não. Eles mentem deliberadamente. Eu sou pai de 6, né? Uma menina de 5 anos. Eu sei. Memamente. Para te enganar.
se você quiser ser enganado. Tá vendo? Olha, irmão, desde que nascem já tem veneno de serpente. São como fio que tapa os ouvidos. Aí bem, muito bem. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui, ó, Gênesis 8, 21. Disse o Senhor depois do dilúvio: a intenção do coração do homem é má. Nós temos uma tendência dos educadores de dizer que as pessoas nascem boas. E vão se corrompendo à medida que já nasce corrompida. Apenas vão achando a ocasião de mentir, de enganar. Então, como é que faz pegar a criança e pegar assim? Não, não fiz nada não, mas eu nem perguntei. Não, mas eu não fiz nada não, mas não te perguntei, então você fez. Tá vendo? Muito bem. Tem aqui, irmão, ó, John Wesley, que a gente, a nossa teologia, ela é, né, irmão? Cadê? Ela é Armínio, wesleyana, né? Armínio, wesleyana, depois Armínio é uma pessoa, João Wesley é outra. Então, irmão, diz aqui, ele diz que sobre o pecado original, esse nome de pecado original, quem cunhou foi Agostinho, lá no século IV, que até se debate muito sobre esse tema, se é verdadeiro, porque não tem na Bíblia. Mas original quer dizer lá em Adão. A humanidade é condenada lá em Adão. A humanidade não é condenada a partir do momento que pratica. Então, cuidado, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Uma vez eu ouvi uma irmã dizer, pode falar? Aqui na nossa igreja, pode falar? O que eu tenho que fazer salvo? Você tem que parar de cortar cabelo, você tem que parar de usar calça de homem, você tem que parar de usar bijuteria. O pessoal pode largar disso tudo, irmão. Está perdido mesmo. O que tem que fazer para ser salvo, irmão? Receber Jesus, arrependa-se e crer no Evangelho. Né? Muito bem. Irmão, Gênesis 6, 5. Deus viu que a maldade era a imaginação dos pensamentos do coração do homem. E a sua Bíblia diz continuamente, deixa eu ver se diz aqui, Gênesis 6, 5, isso aqui. Gênesis 6, 5. Deixa eu ver o que diz aqui. Gênesis 6. Ele não quer ir ouvir. Faz. Ele não reconhece que está lendo, aí acho que eu estou querendo colorir. É difícil. Vamos ver se ela agora vai. 6, 5. O desígnio do coração das pessoas é continuamente mal. O ser humano é de origem mal. A gente escuta umas aberrações, eu quero que todo mundo pregue. Aqui no nosso distrito. Tinha que orar com uma pessoa que estava conversando, que alguém disse, irmão, vamos pedir para a criança orar, porque a criança é inocente. Eu falei, vai. Criança é inocente. Deus ouve. A Bíblia diz que muito vale a oração feita por quem, irmão? Justo. Por um justo, irmão, por um justo. Dessa ideia de criança ser inocente, que criança é pura, cuidado com isso aí. O homem ele é mau de origem, de nascença, né? Então, continuando aqui, o Wesley afirma o seguinte: a natureza da aprovação total. Isso aqui é um calvinista. Bud também era calvinista. Agora, vocês querem ver o que Armínio fala sobre isso aqui, irmão? Diz assim, que nós queremos no Armínio. Eu tive problema com os meus teólogos da igreja, porque eles querem dizer assim, irmão, que Armínio, deixa eu fazer aqui, Armínio e Wesley são totalmente contra. O que um fala, outra coisa, não é.
Nem tudo eles falam diferente. Eles discordam. São os 5 pontos que formam a palavra tulipa. Você lembra? Tulipa, ó. Depravação total em inglês. Eleição incondicional em inglês forma a palavra tulipa. Tulipa. 5 pontos da tulipa. Tulipa. E tudo que um pensa, não é que tudo que um pensa, o outro pensa, eles discordam em alguns pontos. E eu até acho que tem pontos que eles falam a mesma coisa com palavras diferentes. Né? Então, aqui, irmãos, ele diz assim: em seu estado de queda ou de lapso, não lembra dessa outra palavra aqui, irmão? Essa outra palavra? Se eu voltar ela aqui, deixa eu ver se eu volto. Se eu duplicar para mim não perder essa aqui. Deixa eu ver se eu volto essa aqui. Vou mandar atualizar ela. Aqui, irmão, aquela infralapsariana, supralapsariana, e daí por diante. Quer dizer, os decretos de Deus sobre o homem foi antes da queda de Adão, foi depois da queda de Adão. A gente não vai muito entrar nessa questão aqui. Mas, vendo aqui. Então, nós ficamos vendo na semana passada a questão da perda da salvação. Está lá no YouTube, está no Face da igreja, quem quiser assistir. Eu deixei clara a minha experiência. Eu quero contar para vocês a experiência do Davi. Por favor, Davi, vem aqui. Irmãos, eu não acredito assim. Eu dou graças a Deus pelos irmãos, que Deus aceita não de você. Deus nunca aceitou não meu. Esse negócio dele. Eu não estou te perguntando. Davi foi um que achou. E Deus, eu não quero não. Deus, eu não estou te perguntando se você quer não, cara. Eu estou dizendo que eu te quero. Então, veja bem. Davi vai contar a experiência, muitos não conhecem, como é que ele chegou aqui. Eu falei que ele tem 10 minutos, mas se ele precisar de um pouco mais, ele vai sentar aqui na cadeira. Não vou cobrar nada se está na minha cadeira, ele vai, irmão, quantos aqui não conhece o nosso falecido missionário Bill Watson? Quem conheceu o Bill Watson? Bill Watson, que não tinha o braço esquerdo. Foi o missionário mais importante da Igreja de Deus para o Brasil. Ele não tinha um braço. Ele era tão importante porque ele era professor de seminário. Pode sentar aqui, vai sentar aqui, gente. Que os alunos, deixa eu botar aqui para ver aqui, a gente mostrar aqui, os alunos que aprendiam com ele a aula de homilética, né, que era a pregação, ele não tinha o braço esquerdo. Os alunos botavam a mão assim para pregar. Para aparecer pregar. Você sabe como é que Bill Watson perdeu? Você vai voltar, Damares? Damares, você vai voltar para lá? Vai, né? Vai não ficar aqui? Eu quero responder uma pergunta. Como é que Bill Watson perdeu o braço? Jovem, crente, igual Davi, na igreja. Eu vou acender aquela luzinha aqui. Você acende aqui para mim, por favor. Acho que é o primeiro de Cáceres. Para Davi ficar mais branquinho, porque está muito pretinho. Ó, melhorou. Ai, me dá aquela coisa, eu não quero mais. Não quero. Deus, não quero não, quero saber mais não. Aí junto, fica ruim aqui, né? Mas não tem problema. Na gravação, aqui na gravação fica bom. Fica ruim na projeção. Enveredou pelas paixões da mocidade. Viu, vem, não te quero não, Deus. Não estou te perguntando. Estou falando que acidentou. Acho que ou o motorista ou ele lá me parece que ele era do Arizona. Acidente de carro, perdeu o braço. E como diz Jesus, é melhor entrar sem braço, sem olho, mas que você vem, você vê. Ele veio sem braço, né? Davi, irmão, será que desligar é melhor? Não, porque aqui está gravando bem. Só ali que não está. Davi vai contar para nós. Davi, você vai ter que falar mais pertinho, por favor. Esse microfone ele não tem regulagem. Regulagem é aqui. Davi vai contar para nós. O Davi, ele é filho de crente, neto de crente, bisneto não. Bisneto não. É neto. O avô dele, meu, foi aquele homem que viveu tanto, que ele orava: Senhor, tem dó de mim. Todo mundo que eu conheci, não tem mais ninguém. Eu estou cansado de viver. Foi? Aí Jesus levou. O pai dele é crente, foi criado na igreja. E um dia ele disse para Deus: Deus, eu não te quero. E veio Deus dizer assim: e quando foi que eu te perguntei isso? Conta aí, Davi, essa história para nós.
Então, irmãos, Fala aqui, tem que falar pertinho mesmo. Vai. eu desde pequenininho que eu nasci, né? Tá ouvindo bem? Já é. Faz um aumento aqui para nós. Nasci no lar cristão, né? E assim, tudo que a Bíblia ensina, eu aprendi. Através dos meus pais. E assim, a gente vai crescendo e vai desvirtuando, né? E eu vou para resumir, porque a história é muito grande. E para resumir, Não pode isso, pega mesmo. Não te atrapalhando. eu vou contar um pouco do meu testemunho. Eu fiquei mais de 15 anos fora dos caminhos do Senhor. Só que antes eu era muito dedicado à palavra de Deus. Assim, nos cultos, eu morava na fazenda de casa, né? E aí tinha uns lá, meu pai me levava. E logo eu aprendi a tocar. E assim, irmão, todos os cultos eu tocava. Então eu era muito fiel nos cultos na igreja. E a gente vinha na época, a escola dominical era lá embaixo, na igreja antiga. E a gente vinha mesmo. Meu pai trazia nós tudo em cima de uma bicicleta. Então, assim, meu pai não me dispôs de trazer nós para a igreja, para aprender. Então, eu aprendi a palavra do Senhor, né? Como é que tem que fazer para a gente servir a Deus. E, num certo tempo, a gente vai crescendo, a gente vai meio que vendo, sai para fora para trabalhar e aprende coisas que não condiz com a palavra. E aí, irmão, nesse meio tempo, eu fiquei uns quase 15 anos, acho que na idade dos 19 anos, eu já saí, eu não estava mais na igreja. Aí, irmão, eu sei que nesse intervalo eu tive 7 acidentes de carro. Eu perdi esse olho meu aqui, os próteses. Aí eu tive outro acidente, eu perdi, quase que eu quebro isso aqui tudo, viu? Quase que eu perdi isso aqui tudo, meio que foi refeito isso aqui na minha boca. E eu estava vendo, irmão, que eu estava sendo destruído. Quer dizer, eu não estava vendo, eu estava sendo destruído e não estava vendo. E chegou um ponto que eu andava muito triste. Né? Eu saía na rua, senti muita tristeza. E assim, irmão, mas a gente não tem força, você entendeu? E nessa época minha avó orava demais por mim. Chorava, ela, meu filho, você tem que voltar, você tem que sair desse caminho, porque você vai morrer se ver o que você está fazendo. Então era muito terrível, irmão, era terrível demais. E aí, meu pai, minha mãe, meus irmãos, tudo pintando conselho. Irmão, os irmãos da igreja, todo mundo que parava, conversava comigo, ou você tem que sair fora disso, você vai morrer se você continuar nessa vida que você está levando. Porque quando eu acidentava, uma cidade pequena, todo mundo sabia o que acontecia. Então, irmão, houve um tempo que a igreja estava, isso aí com os pés dos cultos lares. Eu não vou contar para trás, como é que foi os acidentes, que a história é muito longa. Mas eu sei que, falando um detalhe dessa irmã, eu sempre lembro dessa irmã Hilda. Essa irmã sempre tinha vontade de orar por mim. E aí, quando ela vinha em Lambari, eu corria, irmão. Eu corria porque eu não queria que ela orasse por mim. Porque eu não queria que ela falasse a verdade para mim. Então, quando essa irmã chegava em Lambari, que eu sabia que essa irmã estava aqui, eu vazava fora. Eu ia viajar, ia para outra cidade, mas eu não queria que essa mulher, nem ver essa mulher. Porque eu fiquei sabendo que quando ela orava, caía no chão, falava com os erros, descontava a vida da gente. Eu não queria que ninguém sabesse da minha vida. Então sempre eu fugia, sabe, dessa mulher. Hoje eu tenho vontade de conhecer ela. Eu tenho vontade, e não cheguei ao ponto de ver ela. Eu só sabia um pouco dos outros. Nossa, mãe está aí, sua mãe quer que mãe ore por você. Eu já vazava fora. Eu falei, não quero que você ore para mim de jeito nenhum, tá doido, não quero não. Aí, irmão, eu comecei a sentir muita tristeza, mas tristeza mesmo. E aí, olha a importância dos cultos lá. Aí,
Irmão Moacir marcou na casa de André e de Nil. E André chamou a minha esposa para ir nesse culto. Eu falei, moço, não marca que eu não vou, não. Não queria, é tipo assim, eu acreditava em tudo, mas eu não queria ir. Eu não queria ouvir, sabe? Mas aí, eu não sei o que aconteceu lá, eu sei que não teve como eu fugir. Ela, não, você vai ter que ir, porque compromisso é compromisso. E aí ela era vizinha, né? E vizinha, você sabe que a gente não tem como fazer a desfeita. Não, então, aí pronto. Então, o culto terminou. E aí, antes do culto terminar lá, eu já, Moacir mais André, já combinou com a minha esposa e próximo na sua casa. Aí, eu falei, não, Vila não marca, eu escuto lá em casa, não. Eu não vou estar lá em casa, não. Se você marcar, você vai estar lá só. Eu não vou, não. Moço, mas o Moacir já marcou. Moço, como é que você vai fazer um desfeito? Como já marcou na sua casa? Moacir ali, ó. Moacir ali, ó. E aí, rapaz, uma semana, eu fiquei doido durante a semana. Querem cair fora. Mas, não teve jeito, não. Aí, deu na hora do culto. É o jeito, não tem como sair fora, tem que estar aqui. Aí, beleza, arrumamos um jeitinho. Aí, pensa que não, eu pensei que era um resumido, aí chega o pastor. Eu falei, meu Deus do céu, o trem vai pegar pro meu lado aqui. Aí, irmão, aí o pastor começou, aí teve o culto e eu já fiquei ansioso, para, no zino eu já senti a presença do Senhor. E aí, houve a oração, leu lá e cantou o zino aí e passou a palavra do pastor. E o pastor, irmão, falava a palavra em Mateus 7, 17, que diz o seguinte: a árvore boa não pode dar fruto ruim, e a árvore que não presta não pode dar fruto boa. Toda árvore que não dá fruto bom é cortada e jogada no fogo. Leu, né? Leu isso aqui. E aí começou a pregar. E na pregação, irmão, ele pregou lá e depois ele dirigiu a mim. Dirigiu a mim e disse assim, ó, o Senhor manda te falar que você volta do jeito que você está aí. Você volta logo, volta enquanto há tempo. Porque aí ele falou que é melhor entrar no céu faltando uma perna, um olho, um braço, de que entrar no inferno completo. E aí, irmão, e ele falou naquela parte que a gente, assim, porque ele falou assim, o Senhor está te poupando. O Senhor está te poupando porque Ele te ama. E o inimigo está destruindo você e você não está vendo. Você não percebe que o inimigo está te destruindo. Aí começou a aditivar. Aí eu comecei também a me fazer uma autoanálise. Olha, você já perdeu um olho. Você entendeu? Aí foi bem aditivando. Ele está te destruindo. E o Senhor manda te falar que você voltou sem braço, sem perna, sem olho. Você vai voltar o topo, mas você vai voltar, você volta. E ele falou com muita autoridade. E aí eu desabei. Desabei e na hora, eu já queria, ele falou, não, espera eu terminar a pregação. Eu já queria, era já na hora ali, já para ajoelhar, não, espera, vai chegar a hora de orar para você. E aí chegou na hora, eu falei, eu quero voltar agora. Porque foi forte demais a pregação e com muita autoridade. E aí eu voltei. Na hora que eu voltei, minha esposa não sabia que eu ia voltar. Quando eu fui, ela também, eu quero também. Entendeu? Que a gente vivia, a gente namorava na época, né? E aí ela levantou a mão e aí a gente já converteu junto ali. E eu estou até hoje, graças a Deus, né? E assim, daí a gente já organizou já para casar, porque a gente precisava tomar Santa Ceia. Eu sei que a minha vontade de estar sempre firme com o Senhor foi grande. A gente já se organizou direitinho, já arrumou a parte de católico. E hoje estamos aqui firmes para a honra e glória do Senhor. Então assim,
Então, assim, esse é um pequeno do que aconteceu, esse é eu contei um pouco. Mas é grande demais o testemunho, é bem grande. E assim, eu agradeço a Deus, né, por estar aqui, estar vivo, porque não era para mim estar aqui. O que aconteceu comigo, era para mim estar debaixo do chão há muito tempo, mas muito tempo mesmo. Porque eu vejo muitas histórias de gente que cai dentro do banheiro, uma cabeça do chão e morre. E o que aconteceu comigo não foi pouca coisa não, foi muita coisa. Então eu agradeço a Deus por eu estar aqui. Foi Ele que quis para mim estar aqui, porque se não fosse Deus, eu não estava aqui. Eu creio assim. Então eu agradeço muito meu Deus, porque é bom viver, é bom viver. A gente aprende que é bom viver. Ainda mais quando Deus está no negócio. Então esse é um pouco do meu testemunho. Aleluia. Amém. Deus abençoe, Davi. Obrigado. Irmãos, a gente tem umas frases que não estão na Bíblia, mas podia estar. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Eu não acredito que isso é referente a quem nunca converteu. Quem nunca converteu, agora, aquele a quem Deus recebeu como filho, ele diz, aquele que eu recebo como filho, vem. É no chicote, é arrancando braço, é arrancando. Então, irmãos, é o que eu creio. Se Deus te recebeu, já contei para vocês minha experiência. Se Deus me recebeu, igual adolescente fala, eu não pedi para nascer. Não pedi, não. Foi Deus que decidiu. Vem. Então, irmãos, a questão do desviado é séria. O desviado que. Não aquele que estava no nosso meio, aquele que realmente conheceu. É grave porque vem, eu creio que vem. Adamares, você me falou outro dia, num versículo, sou pessoa que está de pé e cai, foi? Não olha na Bíblia, não. O que o versículo diz? Não, fala que eu vou escrever aqui, tintim por tintim, o versículo diz, Amados? Fale para mim. Espera aí. Vou devolver o microfone aqui, se for preciso, mas eu quero saber, você vai dizer para mim. Deve ser bem na cabeça do pessoal que se acha. Eu quero ver com você. Mas é sobre cair. A gente está vendo aqui questão de cair. Cair, cai. Agora eu quero saber se perde, né? Se morre, cai. Vamos lá, Damares. Como é que é? Fala. Aquele, calma, vamos falar que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Mais ou menos assim, não? Deixa eu falar uma coisa, pastora Damares. Deixa eu falar uma coisa, pastora Damares. Quando você nasceu, Damares, o que eu fiz aqui? Quando você nasceu, Damares, é uns 2 dias, né? Não é a Bíblia, não. Deixa eu botar aqui, deixa eu vir aqui, para ficar menorzinho. Quando você nasceu, Damares, eu já estudava teologia. Quando você nasceu, Damares, eu já estava estudando teologia. Agora vê. Deixa eu te dizer. Então tem aí uns, sei lá, vai fazer 50 anos. Eu nunca vi esse versículo desse jeito na Bíblia. Você está por acaso falando de 1 Coríntios 10, 12? Primeira Coríntios 10, 12? Por acaso é isso que você está falando? Peraí. Não, mas aqui está faltando uma palavra. Damares, como é que diz a sua Bíblia? A sua é qual que você está com ela hoje? Você tem várias? É Nova Almeida ou NVI? Nova Almeida. Como é que diz lá? Eu tenho a Nova Almeida aqui, ó. Ela bem aqui, ó. Está bem aqui, ó. Estou com ela aqui também, né? Mas 1 Coríntios, capítulo 10.
Versículo 12. Como é que diz, Damares? Aquele que pensa estar em pé, deixa de ficar. Tem uma coisinha que você não colocou, Damares. Eu vou copiar aqui, ó. Aquele. Presta atenção. A maioria dos crentes diz aquele, agora a Bíblia diz assim, aquele que pensa que... Aquele que se considera... Que acha. Aquele que acha... Imagina, está em pé. O que quer dizer isso aqui? Irmão, existe uma coisa entre a pessoa que é e a pessoa que acha que é. Você sabe? A Bíblia não está dizendo quem está em pé. Como é que diz a Nova Almeida? Veja. Colocou com isso, veja, para que não cai. Não é para essa pessoa que está em pé. É para aquela pessoa que pensa que está em pé. É diferente. Eu vou te mostrar onde é, presta atenção, viu? Que você fez a pergunta. Porque algumas pessoas, como é que é, irmão? Existem alguns que creem que o crente perde salvação. Eu acredito que perde salvação, sim. Se Davi tivesse morrido naquele estado da vida, era o fogo. Se eu tivesse morrido quando eu tive 3 anos, caído no pecado de novo, estava perdido. Agora, o que eu não creio é que Deus deixa um filho dele morrer no pecado. Ele arranca o olho, arranca o braço, arranca a perna e vai bem. Safado, sem vergonha, vem cá. Né? Então, eu vou te mostrar aqui, para não ficar em argumento, vou te mostrar aqui, presta atenção. Ó. A palavra é essa aqui, mas você sabe que as palavras da Bíblia, todas elas foram numeradas, né? Essa palavra aqui, ó, pensa que, vou mostrar para você não tem dúvida. Aquele, pois, que pensa. A palavra, Damares, é essa aqui, ó. A palavra, hoje está gravando, hoje está uma beleza, né? A palavra é essa aqui, ó. A palavra 1380. Viu para você que é a palavra 1380? A palavra doquel, o céu, é a palavra que pensa. Pensa em que sentido? Eu vou te mostrar, Damares, noutros lugares, quando eu não consigo entender uma palavra da Bíblia, onde é que eu busco a explicação dela? Quem é que explica a Bíblia? A Bíblia explica a Bíblia. Cuidado, irmãos, com o dicionário bíblico explicando a Bíblia. Dicionário bíblico é bom para te orientar a achar os outros versículos. Cuidado com o livro que a Bíblia se explica. Então, uma das maneiras de você entender a Bíblia é quando você encontra uma palavra, aí você vai aqui, isso que chama Lexo de Strong. Ó, tem ele em português, se você quiser comprar, chama assim, ó. E é assim, léxico de... Strong é o homem que fez essa numeração. Ele numerou todas. Por que isso, irmão? Porque no português existem sinônimos. E às vezes você está lendo uma palavra e não sabe que está lendo a mesma palavra. Porque, entendeu? Eles não mantêm a mesma canção. Num lugar aqui, do outro usa sinônimo. Aqui, Damares, ó. Essa palavra, deixa eu te mostrar aqui. É 1380. Ela aparece 63 vezes no Novo Testamento, que é grande. Ok? O que ela quer dizer nos outros lugares, por exemplo? Não. Deixa eu voltar aqui no Word Studio, que a gente vai ver. Ó. Ó. Aqui
3:9, Jesus disse para os fariseus: não comecem a dizer, nós somos filhos de Abraão. Porque se Deus quiser, de onde é que ele levanta filho para Abraão? Então aquela fala deles era errada. Não comece aqui, a minha tradução não pense. Deixa eu ver aqui nessa Nova Almeida. Mateus 3:9. Deixa eu ver uma coisa aqui. Mateus 3. Deixa eu ver como é que diz aqui nessa Nova Almeida aqui. Ó. Não pensem. Minha palavra lá. Aquele que está em pé, aquele que pensa, é o mesmo que Deus diz assim, esse pensamento é uma coisa que você não deve pensar. Não pense, nós somos filhos de Abraão, nós somos exclusivos. Não pense assim. Vou mostrar outra aqui, presta atenção, estou mostrando para você, mas alguns versículos, né, Dani? Bem. Lucas 24:37. Lucas 24:37. Pegaram isso aqui. Lucas 24:37. Lucas. É a mesma palavra, Damares. Lucas 24. Diz assim. Lucas 24:37. Discípulos em Emaús. Eles, porém, ficaram assustados comigo, pensando que estava vendo o quê? Uma penada. Meu Deus. Jesus. Não pode ser Jesus, Jesus morreu. Pensamento errado. Então, deixa eu te mostrar aqui, Damares, uma coisa. Eu não abri essa Bíblia, deixa eu abrir ela aqui. Tem uma tradução muito boa na mensagem que quer dizer assim, olha, esse assim, aquele que pensa está em pé, é diferente daquele que está em pé. Tá bom? Ele diz aqui, ele traduz assim, 1 Coríntios 10:12. Só que eu vou trocar o livro, botar na mensagem. Mamãe, como é que diz aqui na mensagem? 10:12. Onde é que eu estou aqui? 1 Coríntios 10:12. Nada de confiar em vocês mesmos, isso é inútil. O que Paulo está dizendo aqui, Damares, em Coríntios, vamos voltar aqui, Coríntios 10. Vou trocar de Bíblia, vou botar a Bíblia. É o seguinte, aquele que julga está firme. Eu não caio. Eu não caio, não. Sou crente, comigo, meu amigo. Já peguei, não. Eu lembro da nossa pastora Maria Rocha, quando Deus fez um milagre, que ela teve o AVC e estava na oração, que ela mora sozinha e tal. Eu tenho muito crente brincando com o diabo. Fogo no diabo da cabeça. O arcanjo Miguel. Como é que diz? Tiago, irmão? Não usou de proferir palavras. O Senhor te repreenda, fulano. Te repreenda. Para jovem solteiro, nós é crente. Na gabine num carro, meia-noite, chovendo igual no dilúvio, só os dois sozinhos, não, mas nós é crente. Vocês caem. O crente bom é o crente fraco. Não vou não, que eu sou fraco, ainda mais para esse tipo de coisa, minha fraqueza é grande. Minha fraqueza é forte. Fraqueza é forte. Tem as ilustrações do tempo das carroças.
trocentas carroças. Acho que foi Bill Watts que contou essa para nós. A mulher morava no setor lá, que para chegar lá na fazenda, Oliveira, tinha muito despenhadeiro, sabe? Os despenhadeiros, umas curvas bem. E ela queria contratar um carroceiro. Apareceu 2. Ela botou os 2. Vê que ele fazia em quanto tempo? De lá, passando até chegar lá. Chegou um, fiz em 40 minutos. Opa! Aí chegou outro, enquanto você fez em 2 horas, eu quero você, que eu não quero perder minha carroça em 40 minutos, eu quero um que anda devagar aqui. Então, Damasco, você veja aí, aquele que pensa, como diz aquele que se acha, eu acho que a palavra, tem um tanto versículo aqui, eu vou colocar aqui, se você depois quiser, Damasco, eu vou botar bem pequenininho aqui, vou botar aqui, aqui, tem 63. Eu vou passar aqui devagarzinho. Se você quiser depois lá no vídeo. Olha, irmão, um por um desses versículos. Você olha lá, tem 62. A maioria deles é pensar no sentido de supor, de se achar. Quem se acha, cai. Não se acha, não. Jesus mesmo disse a Satanás: faz isso, se joga, está escrito. Não. Aí, irmãos, aquele esqueminha que eu fiz, eu não sei onde é que eu escrevi. Não foi aqui não, onde é que eu escrevi mesmo? Não foi aqui não, foi no outro lugar que eu escrevi. Isso foi aqui noção de pecado. Escrevi essa aqui. A santidade. Não foi essa aqui. Não lembra disso aqui? Irmão. Em relação ao diabo e em relação ao pecado. Qual é a posição do crente? Em relação ao pecado, 2 Timóteo 2,2 diz: fruto do pecado. Os irmãos já viram a sequência do Salmo 1? Como é que é? Que bom que está gravando. Então, o tempo está indo, vai dar tempo. A sequência do Salmo 1, aqui inclusive na mensagem, mas deixa eu ver na mensagem. Salmo 1. Vamos dizer assim, isso aqui. Como Deus deve gostar de você? Você não aparece no bar do pecado. Gostei dessa tradição. Você não aparece lá. Não, mas eu sou forte, que posso ficar na mesa. Mas vai 10 amigos meus, tudo descrente, pescar. Estão levando engradado de bebida, engradado de cerveja, aquela som, aquela música mais fedorenta. Mas eu sou crente. Eu posso ficar lá com eles. Eu não posso não, irmão. Eu não posso não, né? Agora, você não anda à espreita, a primeira aparece, do beco sem saída, e não frequenta a escola dos desbocados. O que quer dizer o seguinte, irmão, irmão sabe que é uma sequência aqui, né? Deixa eu achar minha Bíblia aqui, a NVI. Tem tanta Bíblia aqui, quando é que ela está, NVI? Aqui, nessa aqui. Não, irmão, diz assim, a NVI, é assim, irmão. Primeiro, irmão, ele não segue o conselho. Segundo, ele não imita a conduta. Terceiro, ele não começa se sentando. Eu vou ler na versão tradicional. É boa e a tradicional mesmo. A tradicional é uma beleza. Salmo 1, versículo 1. É uma sequência, irmão. Ninguém começa sentando. Aqui a NVI. O homem que não segue o conselho, não é essa. Eu quero mas muito bem, irmão. Não anda no conselho. Está andando, tá andando. Depois ele faz o quê, irmão? Ele se detém, parou de andar. Parou. E agora, irmão, o que ele faz? Senta. Ninguém começa sentando. Começa andando com eles. Depois, parando nos lugares onde eles param. Depois, sentando nas rodas.
Irmãos, então aqui o texto diz assim, isso aqui, ó, cadê ele? Aqui, ó. Agora, em relação ao diabo, Tiago 4 diz assim, resista ao diabo, o diabo foge, o crente não foge do diabo. O diabo foge do crente. Agora, do pecado, o crente foge. Foge. Amém? Sim, bom, eu quero gravar a sua fala, Bandel, não é por nada não. Eu sei que você estraga a minha gravação, mas faz favor. Fala aí para me gravar. Pastor, eu queria fazer uma... senhor... Depois eu quero só concluir com o Damares. Hoje pode ser no próximo domingo. O senhor, depois de discorrer sobre Hebreus 6:4. Falei na aula passada. Eu não estava. Mas você já assistiu o vídeo. Então o senhor falou sobre Hebreus não, mas eu quero acrescentar outro aí. Mas eu vou acrescentar, é o seguinte, Hebreus 6. Hebreus 6. Porque assim, só para completar, eu acredito o seguinte, na questão do que nem o irmão do Davi, né? O irmão Davi, ele se desviou e voltou. A Bíblia fala sobre o filho pródigo, né? O filho pródigo que cai em si e retorna, não é o pai que vai atrás. E aí eu queria só entender um pouco melhor essa questão, mas se foi falado, eu vejo algo. Diz assim, irmão, é impossível aqueles que caíram ser renovados. É o que diz aqui. É isso? Isso. Bom, a carta aos Hebreus, deixa eu lembrar. Hebreus é quê? É o que Hebreus? É um tipo de passarinho? O que é Hebreus? O povo hebreu. O povo hebreu, que é o povo judeu. Tá, o povo judeu é um povo que viveu oferecendo sacrifício de animal. O grande problema, irmãos, para nós que nunca fomos judeus, é que nós nunca tivemos que oferecer. Agora tem toda a orientação de Moisés, do livro de Levítico, de Número, Deuteronômio, dizendo que tem que oferecer animal em sacrifício. Aí vem a doutrina dizendo, Cristo é o sacrifício, não tem mais que oferecer, não existe mais Páscoa, não existe mais nada disso. Agora, para entender isso aqui, Léo, onde é que a gente vai? Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, ó. Aqui está, na lição da semana passada, Léo, apresentou aqui, deixa eu te mostrar, a gente viu na semana passada, apresentou a seguinte palavra aqui, que o pastor Samuel estudou da lição, pôs a palavra certa. Aqui, você tem a revista, Léo? Tem. Ó, não está falando de apostasia. Apostasia é uma coisa que eu nunca vi. Irmão, vamos fazer uma ata para excluir da igreja, fulano de tal, porque apostatou da fé. Apostatar da fé é uma coisa horrorosa. É diferente de cair em pecado. Agora, Hebreus, né? Hebreus, na verdade, aqui, Léo, está falando de que esse povo, cadê? Hebreus 10. Aqui. A carta aos Hebreus não está falando de um grupo de judeus que passaram a ser cristãos e voltaram a oferecer sacrifício. Aí diz assim, ó, quanto mais severo o castigo, julgais aquele que calcou aos pés dos filhos de Deus, profanou o sangue da aliança e ultrajou o espírito da graça. Está falando de pessoa que apostatou da fé. Negou o Evangelho, negou o sacrifício de Cristo, blasfemou contra o Espírito Santo. Nesse caso, até os predestinistas calvinistas dizem, para esse caso não tem retorno. Agora, a previsão de cair, deixa eu ver se eu acho essa aqui. Vou terminar aqui. Cadê? Aqui só 7 vezes. Já a Bíblia fala em 7 vezes. Muito bem. Em Salmos, já assim, Provérbios 24:16.
Eu quero saber o que a Bíblia diz. Estou tentando entender. Provérbio 24:16 também. Provérbio, um negócio aí. 24:16, está aqui. Ó, diz assim. Sete vezes cairá o justo e se levantará. O perverso não sabe nem onde é que tropeçou. Então, irmãos, essa questão eu quero que você veja, eu não posso voltar domingo passado. Expliquei tudo domingo passado. Fui lá em Salmo 51, fui em várias outras passagens. Né? Uma coisa é cair e morrer no pecado. Se morrer no pecado, está perdido. A outra coisa é morrer no pecado. Davi, Bill Watson, eu, o cara aí. É outra história, né? Deixa eu repetir aqui, irmãos. Hoje o culto foi só de testemunho. Para você lembrar. Pô, existe essa coisa de predestinação, de Deus saber antes, etc. Ó, deixa eu contar pra vocês minha conversa. 2 anos antes de eu me converter, 2 anos antes, estava em Anápolis, por 16, 17 anos. Anápolis, aquele movimento dos anos 70, movimento hippie. O Anápolis tomado de hippie, de drogado, uma maconha na praça, na rua. Eu entro numa rua lá chamada 7 de setembro, na hora que virava assim. Eu já conhecia a pastora Eugene Brother, da Igreja de Deus, que aqui pregava para mim. E eu vou descer, irmão, com tudo. Estava assim que estava soltando faísca. Eu dei, cara, fazer oração com você. Eu de boa. Aí ela me chamou para orar, entrou na casinha de uma irmã crente, orou, pegou um azeite, botija com azeite, passou na minha testa e disse: o Senhor está te separando para a obra dele. Eu fui convertido 2 anos depois. Que é isso? Como é que você chama isso? Eu estou falando da minha experiência. Como é que você chama isso? Eu não sei como é que você chama. Eu não estou falando de que eu li Calvino. Eu estou falando do que aconteceu comigo. Eu fui converter, aceitar Jesus 2 anos depois de muito dizer: eu não quero. Aí eu me vi numa cadeia lá em Uberlândia. Menor de idade, sem documento, cabelo que tem desse tamanho, rolando arame, pulseira. E eu já contei para os irmãos. Aí eu vou descer numa rua de noite. Eu tinha roubado umas roupas no arame, umas roupas jeans, estava cheia. Aí encontro um cara fazendo eu falei: isso aí não, fazendo negócio, o que você tem? Ih, cara, você tem demais. Aí peguei um pacote desse tamanho, de bagulho. Escondi num local e eu dava só como consumidor. Fugiu foi da penitenciária, fugiu um bando de condenado. A polícia saiu pegando todo mundo e perguntando 2, 3 dias depois qual é o seu nome. Todo mundo tinha cara. E aí me pegaram com o bagulho. Eu já disse que você está separado do ministério. Assim. Aí, e esse bagulho aqui? Aí eu falei: rapaz, esse negócio é o seguinte: onde é que você comprou? Eu não comprei. Eu andando numa rua escura, apareceu um cara que eu não sei quem era. E eu fiz um negócio com ele sumiu, nunca fui falar dela. Aí, irmão, quando eu entrava lá em Uberlândia, tinha escrito assim uma frase: quem entrar aqui e não levar uma surra ganha uma lambreta. Lambreta era as bis aqui. Aí, meu, me chamou: você vai dizer quem foi. Me tirou para fora. Antes, eu fiquei uns 3 dias assistindo, assim, na cela que eu estava, tinha a janela do outro lado, o pau de arara. Botava os caras, pau de arara, assim, amarra, passa um pau aqui no meio, vira a cabeça para baixo e chega, taco de sinuca, cabeça bota de baixo para afogando, tal. Os bandidos tinham fugido, chegou a minha vez. Eu falei: Jesus, eu pensei comigo: eu vou ser crente. Eu pensei, seriamente, eu vou ser crente. Aí no comigo foi diferente. Pegaram uma palmatória de pneu do caminhão, e assim, ó, bota os braços. Se você tirar o braço, eu bato na cara. Pá! Onde é que você comprou? Eu falei pro senhor, eu vi numa rua escura, não sei o que. Pá! Onde é que você comprou? Mas aquilo ficou igual uns pacotes de carne moída, né? Aí vi que não tinha jeito, foi sono. Se eu te achar aqui de noite, nessa cidade, aí o resto da história não vou contar não. Eu fui lá no armazém, peguei o que tinha, eu fui vender para viajar. Mas então, irmão, veja bem.
Davi foi quebrando o maxilar, o olho, viu o aço, foi arrancando o braço, eu fui na palmatória. Mas é o seguinte, irmão, eu entendo que o Senhor disse assim, eu te quero. Eu não estou te perguntando, para mim eu não estou te perguntando se você me quer, estou dizendo que eu te quero. Você é meu. Você vem? Vem. Você vem pela pregação da pastora Eudina ou você vem pela palmatória de caminhão na cadeia de você que sabe, como é que você quer vir? Aí eu vim. Aí depois disso, voltei para o Nápoles. Aceitei Jesus. Irmão, é melhor vir. É melhor vir. E não fica esse negócio que se eu quiser... eu vou dizer não para Deus. Se eu fosse você, eu não dizia não para Deus, não. Porque você não sabe para quem é que você está falando, não. E ele não é... O Deus que eu conheço não tem esse negócio de ele dizer e falar não. O quê? Como é que é? Você já falou com o seu menino? Hein, Antônio? Ô Luiz, vai lá e pega aquela caixa. Vou não. O quê? Como é que é? Hein, Oliveira? Vai lá e pega. Vou não, pai. Como é que é? Vai não? Terminamos por hoje. Obrigado, Davi. Obrigado, Damares, pelo versículo. Viu, Damares? Damares, não se ache. Não se ache. Seja fraca. Em relação ao diabo, seja forte e bota ele para correr. Agora, em relação à tentação, seja fraco. Vou de jeito nenhum. Eu sou fraco, não vou não. Ô, Verado, vamos pescar? Vai ter uma meia dúzia de amigos nossos, a gente vai levar só uns engradados de bagulho, tal. Você é crente? Vou nada, mas não vou de jeito nenhum. Amém? Ô, Rony, você não quer chamar Davi para testemunhar hoje não, à noite? Quer não, Davi, dá seu testemunho à noite para nós hoje? Tem mais gente? Ele vai dirigindo o senhor, não, ele é que sabe o tempo que tem. À noite você tem mais tempo. É para você falar, Davi, vou me excluir. Esses crentes sem vergonha ficam brincando com Deus, que uma hora Deus arranca o olho dele. Uma hora Deus arranca o braço dele, é melhor ele vir logo, tá bom? Pode ser? Pode ser, irmão? Então já fizemos o culto. A gente faz o programa do culto assim, ao vivo. E aqui não. Amém? Algum outro aviso, Damares? Hoje não tem lanchinho, não? Hoje não tem lanchinho. O reloginho aqui gravou, gastamos 1h17, a aula é só 45, nós passamos bem, terminamos. Alguém quer dizer alguma coisa? Louvado seja Deus. Ficamos de pé. Bendito Deus, Santo Pai, Senhor, no nome de Jesus, nós chegamos ao final dessa nossa manhã, na palavra, ouvindo o Senhor e aprendendo sobre a maneira como o Senhor age, como o Senhor faz as coisas, nos ensina, ó Deus, a andar na Tua presença, de forma que o Senhor não se desagrade. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos em nossas incredulidades, ajuda-nos em nossas fraquezas. Dá-nos graça, Senhor, para que sejamos em tudo mais que vencedores para a glória do Pai. Em nome de Jesus. Amém.